Oi, gente, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje vai ser aula de pintura com um lápis de cor. Aqui para fazer o fundo, a parte do céu, aqui eu tô usando preto, porque vai ser de noite, entendeu? Eu tô usando preto, você vai com a mão bem suave e vai fazendo um preenchimento bem de levinho e também ficar com a pressão no lápis assim, é constante, entendeu? Não fazer um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Agora eu vou usar um tom de azul mais escuro, um azul marinho aqui. Eu vou passar em cima desse preto. Como você faz com pouca força no lápis, aí o que acontece? As cores elas misturam, entendeu? Como se fosse tinta. E esse desenho aqui, ele é bem especial. Esse desenho, gente, vou fazer uma collab. Vou unir esse desenho com outro canal aqui do YouTube. Eu conheci o Kenner, ele tem um canal de arte digital. Vou falar o nome do canal e vou colocar aqui o desenho para vocês poderem ver. Daí é Pintura Digital Brasileira, pintura. Esse canal ele faz os desenhos no computador. É um tipo de arte que eu ainda tô querendo. Eu fiz CorelDRAW na faculdade e depois eu não mexi mais com desenho no computador. CorelDRAW era um programa de desenho que eu gostava muito de mexer na faculdade. Agora eu ainda não tive essa oportunidade de mostrar arte digital aqui no nosso canal, mas conheci ele por causa de um grupo do WhatsApp e eu gostei bastante que ele faz um desenho baseando-se em outro, né? E aqui vocês vão poder ter a oportunidade de ver esse desenho feito à mão com lápis de cor e depois ir lá no canal dele ver ele sendo feito digitalmente, entendeu? O mesmo desenho. Ele vai fazer a versão desse desenho digital. E aqui foi a escolha dele fazer essa vampira, porque diz ele que gosta muito de filme de vampiro e mais daqueles tradicional. E aí ele escolheu uma imagem lá de uma vampira, só que eu não curti muito, né? E aí eu fiz a minha versão através do desenho que ele passou. Gente, vocês quando forem pintar com lápis de cor, vocês têm que fazer camadas, entendeu? Eu quero mais escuro, eu faço camadas, eu não forço o lápis de cor. Tá vendo? Aqui eu fiz uma camada com azul, tô fazendo outra camada com azul de novo. E depois eu vou fazer mais outra camada, entendeu? Você tem que ir fazendo camadas de lápis de cor, sobrepondo uma sobre a outra. Agora eu vou fazer os morceguinhos. Aí os morceguinhos eu vou pintar eles todos de preto. Então eu vou com um pincel não, com um lápis preto e vou contornar como se fosse canetinha e depois eu vou pintar somente de preto. E tem uns a mais que eu vou colocar, aí eu vou por cima. Se você faz o lápis de cor muito forte, você não vai conseguir fazer esse movimento de fazer outro morcego em cima do lápis de cor, porque vai saturar muito o papel. Então é importante você fazendo camadas, porque assim você não satura o papel e se você quiser acrescentar ou quiser usar a borracha para dar uma clareada, você consegue, entendeu? Agora eu vou preencher de preto os morceguinhos. E aí essa parte aqui já vai ficar quase pronta. E você tem que ir, é um processo de vai e volta, observa, carinho, entendeu? A arte exige carinho, amor e dedicação. Para você ficar bom, você tem que se dedicar. Isso não é só na arte, é em qualquer coisa, gente. Se você quiser ficar bom em alguma coisa, você precisa praticar, você precisa se dedicar, entendeu? Você precisa dar um tempo, olhar com calma, né? Igual no desenho. Às vezes a gente vai desenhar, a gente fica estressado, para um pouco, depois você volta, entendeu? Desenho na pintura é assim. Aqui o processo é igual da lateral, só que aqui em vez de eu fazer morceguinho, eu vou fazer uma árvore. Então eu vou fazer alguns galhos com um lápis de cor preta. Agora para fazer o rosto dela, eu vou usar o marrom. Eu vou usar o marrom, mas com a mão bem levinha e vou fazer em volta. Para você fazer a pele, você tem que ir fazendo junção de cores. Geralmente eu uso três tons, o ocre, o marrom e aquele salmão, né? Que é um rosado. Mas hoje eu vou usar só esse rosado e o marrom, porque eu quero que ela fique meia pálida, né? Com aquele jeito de vampiro mesmo. Então eu tô usando marrom.
Você usa a borracha e apaga, deixa bem fraquinho o seu desenho, entendeu? Porque assim as linhas você não perde as linhas do seu desenho e também você não deixa o lápis aparente no lápis de cor, porque fica feio, entendeu? Aí você vai fazendo esse movimento, ó, como se fosse um leve contorno. Em alguns lugares eu vou deixar um pouco mais comprido, assim como se posso dizer, para poder fazer a luz e a sombra. Agora eu tô passando esse tom de rosado, vou passar em cima desse marrom que eu passei bem fraquinho e agora eu vou acrescentar esse rosado, ó. Aí eu vou passando e deixando aonde eu não passei sem passar e depois eu vou como se quisesse fechar para dar a intenção de luz, entendeu? Porque aqui, diferente da tinta, na tinta a gente passa o branco para fazer a luz. Aqui a diferença é que a gente vai deixar a cor do papel. O papel será a nossa cor branca, entendeu? Então, se você quer que fique branco, você deixa o papel sem tinta, sem lápis de cor. E aí eu vou fazendo esse movimento com cuidado, devagar. Você vai fazendo como se fosse um movimento de bolinha e vai preenchendo. Aqui eu tô usando um tom de vinho para poder fazer a parte do olho, que eu quero fazer o olho dela vermelho. O importante quando você for fazer um desenho, ainda mais esse que é pequeno, que tá numa folha A4, você fazer a ponta do lápis e deixar bem fininha, porque assim você consegue fazer os detalhes melhor. Aqui eu tô usando um tom de vermelho mais claro, e aí eu tô colocando aqui embaixo, em cima eu coloquei o mais escuro, embaixo o mais claro. Agora eu vou passar o preto e vou deixar um espaço em branco para simbolizar o brilho do olhar, entendeu? Aí você vai com um lápis com a ponta bem feita, entendeu? Vai com amor, carinho e dedicação e agora eu vou fazer a parte de cima, onde é os cílios, e vou fazer um contorno aqui embaixo, como se fosse aquele contorno de olho. E vou fazer depois os cílios, eu vou puxar para cima, eu vou fazer a sobrancelha também. Você vai com pincel não, com um lápis, com a ponta bem feita. E agora aqui, ó, pro lado, eu dou uma esfumaçada, só um risquinho, para deixar um tom de cinzento nesse branco, para não deixar ele tão branco. Agora eu puxo os cílios, ó. Você encosta e puxa, encosta e puxa. E aí você vai fazer esse movimento e depois a gente vai fazer a sobrancelha, como se estivesse fazendo pelinhos, ó. Você vai riscando como se fosse pelinhos. E aí vai dando o destaque ao olhar, né? Vai ficando bonito. E aí você pode puxar uns cílios embaixo também. E aí ela vai ficando com um olhar mais bonito. Agora, para fazer a boca, também vou fazer com o vinho, esse vermelho mais escuro. Vou passar por lá debaixo da boca, um pouquinho por lá de cima, como se fosse um leve contorno. E depois eu vou preencher com aquela cor vermelha mais clara que eu tava usando, um tom de vermelho vivo. E vou passar aqui dentro, ó, na boca, para preencher o fundo, eu vou passar o preto. Então, você vai com... Ó, o lápis tem que estar bem apontadinho, porque o espaço é muito pequeno. Se a ponta estiver grossa, você não vai conseguir fazer os detalhes bem certinhos, entendeu? Então, tem que estar com a ponta bem feita. Agora, eu vou passar o vermelho para preencher o lábio, como se fosse um batom. E aí, eu vou fazendo no sentido de como se fosse risquinhos, ó. Você vai com amor, carinho e dedicação, porque aí você faz o movimento de como é a nossa boca, né? Como se fosse risquinhos na vertical. Isso dá mais realismo ao desenho, entendeu? Quando você faz o movimento que é o objeto real. Aqui no caso, como a boca seria com risquinhos, né? Então você vai fazendo o movimento de risquinhos. Aqui eu fiz a gota de sangue descendo pelo cantinho, vou passar um pouquinho de vinho também para dar mais ênfase. E aí, gente, fiz aí a boquinha dela. Agora, o cabelo. Aqui no canal a gente tem aula de cabelo também. Eu também tô ansiosa para ver como é que vai ficar o desenho nessa arte digital, esse desenho que eu tô fazendo aqui. Esse desenho foi feito por mim. Todos os desenhos que tem aqui no Arte Certa foi eu que fiz, tanto da pintura quanto do desenho. E aqui no Arte Certa eu quero mostrar para você que você pode desenhar e pintar do jeito que você quiser. Entendeu? Você vai aqui no Arte Certa aprender a fazer luz e sombra, aprender a fazer profundidade. E isso vai fazer com que você desenhe o que você quiser. Aqui o cabelo, você vai fazendo linhas, como se fosse o movimento mesmo dos fios. Você vai fazer, aqui eu tô usando preto, que eu vou fazer o cabelo dela castanho escuro. Aqui no canal a gente tem a aula de cabelo, que é essa daí. E também temos outra aula de cabelo, que é recente agora, que eu estou ensinando a fazer o cabelo de uma ruiva. Vou seguir esse procedimento no cabelo todinho
Onde tem curvas eu deixo mais escuro e agora eu tô acrescentando o marrom. O marrom em cima desse preto, para esse cabelo ficar no tom de castanho escuro. E vou deixar um espaço em branco para simbolizar a luz. Aí você vai seguir o mesmo movimento que eu fiz com o preto, só que você vai fazer com o marrom por cima desse preto. E tentando encostar uma cor quase na outra, uma ponta quase na outra, para poder fazer a junção e deixar um leve brilho para poder mostrar o reflexo do cabelo, para parecer aquele cabelo assim de comercial de shampoo, sabe? Agora a gente vai fazer a roupa e eu vou usar o vinho de novo, esse tom de vermelho mais escuro, para poder fazer a sombra. Aqui entre a sombra da roupa, como vai ser vermelha, eu vou usar o vinho em volta e depois eu vou usar o vermelho mais claro, como eu fiz na boca dela e como eu fiz nos olhos. Aqui eu vou fazer mais escuro no meio para simbolizar a sombra, entendeu? Para dar a sensação do ser, entendeu? A parte que tem mais volume, deixe mais claro. A parte que tem como é que eu posso dizer? A parte de baixo, né? Porque o seio dela tá fazendo sombra, então embaixo vai ficar mais escuro. Aqui na parte do vestido eu vou fazer também a mesma coisa, ó. Você dá uma apagadinha com a borracha nessas linhas para ela não aparecer no lápis de cor. Faço um leve contorno em volta e depois eu venho com lápis de cor preenchendo em volta todo com vinho. E depois, aonde for mais escuro, eu vou acrescentar mais vinho. E aonde for mais claro, eu vou acrescentar mais claro, eu vou deixar menos lápis de cor, porque aí vai dar a intenção de claridade, entendeu? Isso faz o volume. Aqui é mais ou menos o formato da coxa, né, da virilha, e a gente vai passando para marcar como é que é o movimento do tecido, né? Que o movimento do tecido como se fosse soltinho assim, entendeu? Modelando o corpo dela. E aí você vai fazendo assim, ó, porque aí você vai dar volume e dar o formato que você deseja. Aí depois que eu fiz essa parte com o vinho, eu vou passar o vermelho mais claro em cima, preenchendo por cima desse vinho que eu passei e depois por cima da onde eu não passei o vinho. Aí como a cor escura tá por baixo, já vai dar um degradê bem bacana de uma cor para outra. E você pode ir fazendo movimento de bolinhas, entendeu? Você vai com leve, não vai com força no lápis, entendeu? E vai fazendo aí camadas de cor, entendeu? Não é para você fazer força no lápis. Não faça força que não precisa. Aqui o lápis que eu tô usando é aquarelável. Também posso usar a técnica de passar a água, né, para poder misturar essas cores, ou então deixar o lápis de cor desse jeito mesmo. Usa o lápis de cor que você tem. Muitas vezes a gente se prende ao material e às vezes não pinta por causa disso. Você tem que usar o que você tem para treinar. De repente você vê que você é muito bom, aí depois você de repente ganha um dinheirinho com seus desenhos, você vai e compra um materialzinho melhorzinho, entendeu? Eu só uso esse, entendeu? Eu tenho até um vídeo aqui no canal eu falando sobre os materiais que você precisa para começar a desenhar, né? Agora a gente vai fazer a parte aqui do braço. Eu fiz uma leve sombra com o marrom e depois eu passei aquele tom de pele, porque eu quero fazer como se fosse aquele tecido preto transparente, um tule, como exemplo, entendeu? As mangas são transparentes, então aí eu vou passar, fazer tipo a pele mais ou menos por baixo e depois eu vou vir com preto em cima, mas bem suave. Agora a parte do corpo dela, eu vou deixar o preto como se fosse a cor do corpo mesmo. Fiz um leve contorno com preto, aqui embaixo do seio eu vou deixar mais escuro, porque o seio está fazendo sombra na cintura e aqui embaixo vai ficar um pouco mais escuro. Então você vai fazer o mesmo processo, fazer camadas de lápis de cor para deixar mais escuro onde precisa ser mais escuro. Aí aqui eu vou preencher de uma forma mais rápida, porque é muito parecido com o que a gente já realizou, entendeu? E você tem que ir seguindo o seu coração, entendeu? Ir pensando onde tem luz, onde tem sombra. Aqui eu vou fazer tipo como se fosse dourado. Tô passando marrom em volta e aí dentro eu vou passar um pouco de ocre com amarelo. Aí eu vou passar e vou esfregar uma cor na outra. Aqui eu vou terminar de passar o preto. E agora, gente, eu vou fazer aqui essa coluna que está aqui do lado. Meu professor de
da faculdade não gostava que eu fazia isso, de mudar a posição do desenho para pintar. Mas eu gosto de virar o desenho, porque ele falou assim, quando tiver uma tela muito grande, você não vai conseguir, ele tem razão, né? Mas aqui é um desenho, você tem que deixar a sua mão confortável para poder fazer o movimento. Para fazer o movimento na vertical, ia ficar mais complicado, eu consegui fazer ele ficar mais retinho. Então, eu entombei o desenho para poder fazer as linhas dessa coluna. Então, eu vou pintando e aí na hora que vai ser a sombra, eu vou e forço um pouquinho mais o lápis, pouca coisa, para deixar mais escuro. Insisto mais vezes no mesmo lugar para deixar o tom mais escuro. E assim eu vou fazendo mais ou menos a linha daquelas colunas tipo gregas. E aí você vai preenchendo com cuidado. Aqui do lado eu já vou começar a fazer o preenchimento com o preto, que depois eu vou passar o marrom. Você tem que seguir o movimento do desenho. O desenho tá na vertical, faça na vertical. Tá na horizontal, faça na horizontal. Tá em curva, faça curva. Entendeu? Isso é importante para já dar dimensão e também fazer o movimento do desenho para você conseguir ter elementos de como perspectiva do que está na frente, o que está atrás. Entendeu? Isso é importante já fazendo o movimento do desenho. Aí eu vou fazer esse movimento preenchendo de acordo com o formato do desenho. E aí você vai percebendo que já vai dando formato, que tem uma dobra na parede. E agora aqui eu acrescentei o marrom. E onde vai ser marrom, eu já passei o preto para dar mais profundidade. Aqui, gente, eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no vestido. Passei o vinho em volta dela. Depois eu passei o vermelho mais claro. Aqui eu tô passando o marrom em volta aqui, da onde eu já passei o preto. E aqui eu fiz o candelabro. E aí eu fiz mais uma camada de preto, porque eu quero mais escuro. Depois eu ainda posso passar um contorno de preto, que eu acho que vai ficar mais legal esse desenho se eu fizer um contorno preto. Aí eu vou fazer um leve contorno. Lembra de uma coisa, deixar o lápis apontadinho. E esse lápis meu preto tá ficando bem pequenininho. E aí você vai com cuidado, vai contornando. Tenta não contornar errado, porque se errar lápis de cor é difícil de apagar. E disfarçar também é meio complicado, entendeu? Porque você vai fazer uma linha mais consistente. E aí eu faço um leve contorno em volta. Aqui eu vou passar mais preto, porque eu quero mais escuro. Vou passar um pouquinho mais, ver aqui perto do nariz, fazer um leve contorno. E assim você vai olhando, ó. Eu quero fazer mais escuro aqui, vou passar um pouco mais de azul, mais claro em cima desse azul que eu passei aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais aqui. E aí, ó, vou finalizar o desenho. Então, agora é assinar, tirar aquela foto. Vou deixar o link do canal do Kenner aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem ver a arte digital brasileira. Fiquem com Deus e até a próxima aula e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa.